Você só vai entender como pode ser salvo se você entender Romanos. Caramba, daqui a um ano eu vou ser promovido, daqui a um ano vai abrir uma porta para mim de emprego, daqui a um ano vai estar melhor meu casamento. Até coisa boa, você bota a cabeça no futuro e abandona o presente. Só que esse futuro só chega se você não parar de plantar no presente. A ansiedade faz a sua mente estar o tempo todo no futuro, te cansando, roubando energia, diminuindo tua fé e paralisando o que você era para estar fazendo agora, no presente, ao vivo e a cores. Porque quando você realmente acredita em Cristo, não tem dúvida sobre o próximo passo, não tem dúvida sobre as decisões. Você não duvida nem do que está comendo ou da festa que está indo, quanto mais do futuro que Deus está preparando para você. Mas, gente, a Bíblia nos encheu de informação para a gente aumentar nossa fé e zerar a ansiedade, e a gente ainda insiste em alimentar a ansiedade e minguar a nossa fé. Mas só lembre-se que sem fé é impossível agradar a Deus, quanto mais conquistar alguma coisa. Programa Boas Notícias com Tiago Brunet. Nós vamos abordar alguns assuntos importantes que o Evangelho coloca como prioridade, mas um deles que está em alta na nossa geração é a ansiedade. Ah, Existem múltiplos tipos e múltiplos fatores que causam ansiedade, múltiplos tipos de ansiedade. Existe a ansiedade só que te deixa inquieto. Repete comigo, inquieto. É. A inquietação é um tipo de ansiedade e está te atrapalhando. Você só não está percebendo ou não está mensurando. Existe um tipo de ansiedade que é clínica, que não é essa que a gente vai abordar hoje. Ou seja, teve algum distúrbio, né, no teu cérebro, alguma falta de liberação de hormônio, algo aconteceu e te colocou naquela situação. Ou seja, eu não vou falar de algo clínico que você tem que procurar um médico e resolver. Não, não. Vou falar das ansiedades que a gente mesmo alimenta dentro de nós e não são fruto de algo químico ou hormonal, mas coisas que nós permitimos se instalar dentro de nós. A ansiedade é um mal muito maior do que você pode imaginar, porque ela nos faz tentar viver no futuro o tempo todo e não aproveitar, inclusive não plantar no presente. O pior da ansiedade é que ela faz você ficar extremamente cansado. E você fica sofrendo por coisas lá na frente ou esperando coisas que talvez nem sejam para você. A ansiedade é a tentativa da alma de carregar um amanhã que Deus já está resolvendo. A ansiedade é você começar a carregar um peso porque tua cabeça está lá na frente, imaginando um monte de coisa, se preocupando com um monte de coisa que Deus já estaria cuidando para você. Por isso que ela entra como um dos inimigos da fé. Porque a maioria das coisas que você vai conquistar na vida, eu te garanto, pode acreditar no que eu estou te falando, será pela fé. Você vai ter que ser capaz? Sim. Vai ter que ser um bom gestor, uma boa gestora? Sim. Vai ter que ter inteligência emocional para lidar com gente? Sim. Você vai precisar entender de negócios, de multiplicação de escala? Sim. Vai ter que ter tecnologia para te ajudar a administrar? Sim. Mas pode anotar, as suas conquistas terrenas, que é claro são passageiras, mas as suas conquistas terrenas, a maioria virá pela fé, pela certeza das coisas que se esperam. Você está esperando uma coisa que ainda não existe e a fé vai te fazer realizar, porque vai te dar coragem, intrepidez, ousadia. Sem contar que a fé é o único caminho para chegar-se a Deus e ser salvo. Então, a fé só não nos ajuda aqui na Terra, não. Ela tem uma função muito maior do que uma conquista terrena. Ela é o caminho para Deus. A fé é o nosso vínculo com a eternidade. E por causa disso, o nosso adversário tem investido tanto em colocar essa geração o mais ansiosa possível, porque assim você diminui muito ou até mata o teu nível de fé. E eu queria estudar com vocês
uma passagem na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 14, a partir do versículo 21 ao 23. Eu vou contextualizar e depois eh, explicar o texto. O contexto de Romanos é primeiro século, Jesus já tinha ressuscitado aqui, apóstolo Paulo assume como se fosse hoje uma empresa, um diretor executivo, e começa a estabelecer processos, escolher os cargos, ele que fala qual é a função do bispo, qual é a função do presbítero, ele começa todo o processo de escala, olha, Tito vai para não sei para onde, Timóteo vai para Éfeso, fulano, ele começa a escalar o projeto divino na terra, que é a igreja de Cristo. O apóstolo Paulo tinha capacidade de inteligência para isso, mas principalmente o apóstolo Paulo, ele começa a criar o que a gente chama na teologia de doutrina. O que pode, o que não pode, como você tem que se comportar, o que você tem que fazer, quais são os caminhos certos para fazer as coisas com Deus e para Deus. O apóstolo Paulo foi a grande mente da doutrina. A teologia cristã começa com o apóstolo Paulo. E Romanos é uma carta complexa de ler para quem não está acostumado a ler a Bíblia, primeiro porque ela é soteriológica. Ela trabalha um conceito da teologia que se chama soteriologia, que é a doutrina da salvação. Você só vai entender como pode ser salvo se você entender Romanos. Inclusive, Martim Lutero, quando provoca o que a gente conhece como reforma protestante, lembrando que a reforma protestante foram várias reformas, 200 anos pré-reformadores já estavam trabalhando nisso, é que Martim Lutero conseguiu, porque uniu imprensa, criou gráficas, traduziu a Bíblia para o alemão, porque ele foi empreendedor, ele conseguiu se colocar na história como o reformador, mas teve muitos reformadores antes dele. Contemporâneo teve Zwinglio, que foi um grande reformador na cidade de Zurique, né? E posterior, João Calvino, que apesar de francês estava radicado em Genebra e foi um dos grandes teólogos do século XVI, tanto que tem uma vertente teológica no nome dele, chamada calvinismo. Mas tudo isso começa com o apóstolo Paulo em Romanos. E Martim Lutero, por exemplo, que é mais conhecido como autor da Reforma, apesar dessa explicação que eu já lhe dei, que não foi o único, ele começa lendo Romanos. E ele lê um versículo que diz: o justo viverá pela fé. Ali ele tem um impacto, ele tem uma experiência com Deus, entende que, poxa, se o justo vai viver pela fé, ou seja, pelo que acredita, eu não preciso estar debaixo de tantos dogmas e paradigmas, eu não preciso acreditar eh, em editos papais ou na ordem de seres humanos que falam coisas que não têm nada a ver com o que está escrito. Então, esse período da reforma começa o termo sola scriptura, ou seja, só vale o que está escrito. E eu sempre explico isso para vocês, que quem não lê vai ter que acreditar no que os outros estão falando. Se você não lê sobre psicologia, sobre neurociência, sobre teologia, sobre geografia, sobre qualquer assunto, você vai ter que acreditar no que alguém está te falando sobre geografia, porque você não leu nada sobre isso. Por isso que a Bíblia tem que ser decorada, estudada diariamente. Porque senão você vai ter que acreditar no que os outros estão falando e as pessoas geralmente se confundem, ou até por maldade, deturpam o que está escrito. Então, Romanos é uma carta muito importante, porque é um tratado teológico, né, sistemático, da doutrina da salvação, mas também trata de saúde espiritual, mas também é um guia comportamental para o ser humano. Então, eu quero pegar uma parte de Romanos, que está no capítulo 14, que ele vai trabalhar um conceito de fé, mas falando sobre, por exemplo, como você deve lidar com pessoas, tratando-se de evangelho. Então, é um texto também comportamental. E diz assim, a partir do versículo 21, capítulo 14, da epístola do apóstolo Paulo a Roma: é bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa com teu irmão, com que teu irmão venha a tropeçar.
Se você pode sublinhar, sublinhe, o teu irmão tropeçar. Entre parênteses está na Bíblia, ou se ofender ou enfraquecer na fé. A fé que tens, tem-na para ti mesmo perante Deus. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova. Mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer, porque o que faz não provém de fé. E tudo que não provém de fé é pecado. Agora, tendo em vista o contexto que ele escreveu isso, primeiro século da igreja, existiam muitas discussões que hoje para a gente são banais, do tipo, agora que a gente é cristão, porque o termo cristão surgiu em Antioquia, nessa época, então agora que a gente é cristão, pode comer carne? Mas por que tinha essas dúvidas? Por exemplo, o cristianismo estava se desprendendo do judaísmo, no judaísmo se comia carne, o cordeiro, muito normal, então eles começaram a falar assim, ó, peraí, não pode circuncidar, né? Não, porque não precisa mais. A circuncisão foi um pacto com os judeus. Agora a gente está no novo pacto, onde a circuncisão é no coração. É quando Cristo, a graça de Cristo te alcança. Então agora você está circuncidado, você tem a marca de Cristo em você. Mas começou dúvidas pequenas. Tá bom, então não pode circuncisão, mas pode comer carne? Pode beber vinho? Pode tal coisa? Pode não sei o quê? Aí o que o apóstolo Paulo vai explicar no auge da sua sabedoria? Ele fala assim: olha, a fé que você tem para você mesmo diante de Deus. Mas bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova. O que ele está falando aqui? Sobre consciência cristã. Tem gente que vem me perguntar coisas que são muito pessoais. Do tipo, Tiago, eu preciso mandar um colaborador embora. Né? Ele tem uma empresa, precisa mandar o colaborador embora, mas ao mesmo tempo ele é irmão em Cristo e eu gosto dele, mas ele falhou uma coisa muito séria ali e tudo. Eu sempre falo, olha, esse conselho eu não posso te dar. Você tem que saber o que a sua consciência está apontando. Porque bem-aventurado é aquele, isso aqui é muito forte, né? Que não se condena naquilo que aprova. Ou seja, você não está condenando você mesmo pelo que está fazendo. Você tem certeza que é para fazer. Ou seja, você não tem dúvida. E por outro lado, o apóstolo Paulo vai levar também no sentido de que, se você faz alguma coisa que você aprova, que você acha que é certo, tá tudo bem. É lógico que aqui ele não está falando, por exemplo, de um pecado, né? Ele está falando de comportamento, de coisas triviais. Pecado é pecado. Ele não está falando que você aprova um pecado, então você pode fazer. Não é isso. Ele está falando, ele dá o exemplo de coisas que são culturais, por exemplo. Eu vou na festa de São João ou não? É que eu não sei se pode comer paçoca, milho, né, tem gente que tem essas dúvidas, tem ou não tem? Não sei, a tua mente te acusa ou não te acusa? Isso aqui chama-se consciência cristã. O apóstolo Paulo fala o seguinte: se você tem certeza que isso não te faz mal, e não é um pecado explicitamente bíblico, faça. Mas se isso escandaliza o seu irmão, não faça na frente dele, que aí você está pecando. Então, eh, a Bíblia é tão certeira, porque, por exemplo, se você está fazendo um negócio com alguém, e esse alguém é vegetariano e você vai jantar com ele, por causa do interesse financeiro desse negócio, duvido você pedir uma picanha na frente dele. Então, olha só, a gente consegue suprimir nossas vontades e achismos para fechar um negócio, mas para agradar a Deus e cumprir a Bíblia, a gente tem resistência. Eu faço o que eu quiser da minha vida e cada um acha o que quiser. Não, a Bíblia não fala isso não. A Bíblia fala que você tem que se preocupar com o que o outro está achando, porque você pode estar ou escandalizando ou enfraquecendo a fé dessa pessoa. Então, por exemplo, ontem eu cheguei para minha equipe, nós estávamos reunidos aqui, e falei para eles: olha, tem muita gente em pé ali, que são voluntários ou que são equipe de intercessão ou o que for, pede para ficar lá fora. Aquela hora que eu peguei o celular e comecei a falar com a equipe. Por que eu falei isso? Por causa disso que ele está falando.
Você não acha que alguém que é voluntário ou alguém que, às vezes, está ganhando um salário, pode se escandalizar com os assuntos que a gente tem num programa empresarial como esse aqui? Então não é sábio pedir para eles ficarem lá fora, para eles não escutarem certos assuntos que a gente trata aqui? Quem está na internet, eu estou pregando a palavra, mas está no meio do nosso programa de empresários chamado Destiny Mind. Então, e aproveitando para levar a palavra para o nosso programa Boas Notícias e, para os que estão presentes. Então, é uma questão de consciência cristã. Fala assim: olha, esse assunto eu não posso falar na sua frente. Essa coisa aqui eu não posso fazer contigo. Por exemplo, Tiago, pode ouvir música secular, ou seja, música que não é feita para Deus? Não sei, qual é a letra? Qual a intenção de você escutar essa música? Para onde a tua mente vai quando você escuta essa música? Mas você concorda que para muita gente, se você colocar uma música secular, ela pode ficar escandalizada com isso? Então para que você vai colocar na frente dela? Não, na sua consciência está tudo certo, você já conversou com Deus e para você não tem problema nenhum uma música: "Ah, vou escutar, um jazz, um Van Beethoven, um Andrea Bocelli", não tem minha consciência não pesa, ou seja, pela fé eu posso fazer. Mas na frente do outro, pode ser que ele ache: "Puxa vida, achei que o Thiago era um homem de Deus, e ele escuta música clássica italiana, meu Deus, sei lá, isso é do demônio". Tem gente assim ou não tem? Claro que tem. Lógico que eu estou dando exemplos bem, eh, ralos, mas existem coisas ainda mais complexas, como o que você come, o que você toma, certos comportamentos. Então o apóstolo Paulo vai explicar que fé não é só você acreditar sem duvidar no impossível. Fé não é só a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se veem. Fé também é você não ter dúvida do que o que você está fazendo agrada a Deus. E se você tem essa dúvida e a tua consciência te acusa, não faça. Ou seja, tudo que você consegue fazer com consciência tranquila diante de Deus, faça. Tudo que você pode agradecer a Deus depois de ter feito, faça. O que você não consegue nem ter consciência tranquila e nem vai poder agradecê-lo pelo que aconteceu, não faça. Tiago, por que você começou falando de ansiedade e agora está falando de fé? Bom, porque a maior estratégia do nosso adversário para minar essa fé poderosa que faz montanhas se moverem, o impossível acontecer, é aumentar o nosso grau e o nosso nível de ansiedade. Quanto mais ansioso a gente fica, mais precipitado ficamos também. Quanto mais ansioso a gente fica, mais psicossomatização, ou seja, mais o nosso corpo sente coisas que são só da nossa cabeça. Quanto mais ansioso a gente fica, menos a gente acredita que Deus está agindo. Ou você estaria preocupado com o dia de amanhã se tivesse certeza que Deus já está lá cuidando. Então, quando você manifesta algum tipo de ansiedade, é uma declaração talvez não verbal, mas comportamental, de que você não acredita totalmente em Deus. Que de alguma forma você acha que pode controlar o futuro. Ou até mesmo a ignorância total e absoluta do ser humano de achar que a tua preocupação vai mudar alguma coisa no dia de amanhã. Ah, já que eu me preocupei muito, então amanhã vai dar certo. Como se fosse assim. Então, colocando uma base bíblica para você em Romanos, a fé não é somente você acreditar no impossível, mas é você fazer somente aquilo que você não duvida. Seja comportamento, seja o que come, seja a música que escuta, seja os relacionamentos que você tem. Por exemplo, muita gente já me julgou abertamente por alguns ambientes que eu fui. "Ah, você foi na festa do fulano, você foi no casamento do cicrano que é funkeiro, você foi não sei o quê e tudo tal, tal, papá". As pessoas julgam, mas a minha mente não me condenou em lá. Por quê? Porque eu só vou num lugar que não é meu ambiente, realmente lá não era meu ambiente, quando eu sou chamado para falar, para sentar não. Isso é o que não dá para explicar para o hater da internet. Qual é a diferença de eu estar naquela festa? Que eu fui para falar, e eu, porque carrego o espírito,
e a palavra na mente. Eu posso mudar aquele ambiente, não o ambiente me mudar. Agora, estar num ambiente para participar por prazer? Não. Então pode ou não pode, Tiago, ir em tal lugar? Não sei, vai fazer o quê? Então, essa consciência cristã, ela vem através da fé, do conhecimento da palavra e do impedimento, do avanço da ansiedade em você. Você tem que impedir a ansiedade de avançar. Porque senão a gente começa, a ansiedade ela vai trazer coisas como ataques de pânico, pode levar a sentimentos de morte, suicídio, tirar a própria vida, pode te levar para decisões precipitadíssimas, insônia, noites mal dormidas e tudo isso por nada. Nossa mente é especialista em criar fantasmas emocionais. Então anote isso, a dúvida, que é o primeiro degrau da ansiedade. Vamos começar a falar como é que você se tornou uma pessoa ansiosa. Você começou duvidando. A dúvida é o primeiro degrau da ansiedade, porque quem crê não fica ansioso. Lógico, vou repetir, não estou falando da ansiedade clínica, que pode ser alguma coisa química, cerebral, aí é diferente. Estou falando da ansiedade que você deixa entrar na sua vida por excesso de preocupação com o amanhã, por querer coisas que é só daqui a 5 anos e você quer agora, antecipação de tempos. Então a dúvida é inimiga da nossa consciência, principalmente a consciência cristã. Porque se você duvida, a Bíblia diz que você já não pode fazer, porque se fizer, comete pecado. Aí ela coloca numa situação já grave. Parece ser coisa pouca, mas se você faz duvidando, comete pecado, porque tudo que não é de fé é pecado. Então se eu estivesse aqui, duvidando se eu nasci para isso, duvidando se esse é meu propósito, meu chamado, por mais que eu tivesse uma boa intenção, eu estaria cometendo um pecado, porque eu estou fazendo na dúvida. E tudo que não é de fé, está escrito, eu vou repetir, é pecado. Você está errando o alvo. E o que a ansiedade rouba em você? E por isso é uma grande estratégia do nosso adversário. Lembre-se que o diabo, Satanás, ele não é inimigo de Deus. Ele não tem nenhuma força contra Deus. Ele é o nosso adversário. O problema dele é com a gente. E ele também não está tentando arregimentar um exército. Você tem que largar Jesus e me seguir. O diabo não inventou o satanismo, isso é coisa que o ser humano inventou. O diabo não quer montar um grupo para ele. Ele quer só fazer você desacreditar na verdade, achar que pode fazer sozinho e tomar as decisões sem consultar o Espírito Santo. Foi o que ele fez com Eva no Éden. Por que você não come desse fruto para você pensar igual a Deus e tomar suas decisões e saber o que ele sabe? A maior função do inimigo é tirar a suficiência de Cristo de você e fazer você pensar que você consegue fazer sozinho. E aí ele matou tua fé. E a ansiedade, ela rouba algumas coisas de nós, para quem vai anotar. Primeiro, ela rouba a nossa paz. A paz é inegociável, é cara demais ter paz na nossa geração. Mas por que ele vai na tua paz? Porque Jesus é o príncipe da paz. A função da ansiedade é confrontar o Espírito de Cristo. A função da ansiedade é confrontar o Espírito de Cristo. Então, assim, a ansiedade quer roubar a tua paz para afrontar o príncipe da paz. A ansiedade quer roubar a tua energia, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Ela quer mostrar, viu como você não tem força? A ansiedade quer roubar a tua atenção, porque a Bíblia diz, vigiai e orai. E quem está ansioso não consegue ficar atento em nada. Então ela afronta novamente a palavra, ela pisa nos princípios. A ansiedade rouba a tua fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então o diabo ele não precisa te convencer que você não tem que agradar a Deus. Ele só precisa te deixar ansioso. Que a ansiedade rouba a tua fé, e sem fé é impossível agradar a Deus. Ele conseguiu fazer você desagradar a Deus sem te propor isso. Quem está entendendo até aqui? Então a ansiedade é uma grande estratégia do nosso adversário para roubar, por exemplo, o aprendizado dos processos.
Quanta gente aprende nos processos da vida? Muita coisa, né? Já pensou se tirasse todo o processo difícil que você passou na vida, quem você seria hoje? No mínimo uma pessoa débil, fraca. A sua força, o seu couro rígido, como é que tem a expressão, né? Quando você aguenta a pancada, esqueci essa expressão, casca grossa. Essa tua resistência à dor, essa tua coragem de avançar, é por causa dos processos difíceis que você passou, sobreviveu. Falou, não é qualquer coisa que me derruba, não. Então tira os processos difíceis, acaba com a coragem, com a casca grossa, com as resistências que você tem à dor e aos males desse mundo. Aí como é que está a nossa geração? Tão ansiosa, que há pouco tempo atrás a nossa avó começava a cozinhar no sábado para servir o almoço de domingo. Já deixava as coisas marinando, banhando não sei aonde, fazendo não sei o quê, e pá. Eram horas, 12 horas, 16 horas de preparação para ter um almoço especial no domingo. Hoje a gente coloca as coisas no micro-ondas ou pede num aplicativo de entrega de comida. A gente abandonou o processo por causa da ansiedade. Ah, não, mas tem que esperar muito. Está nesse nível a nossa geração. Imagina os processos da vida. Que é o que nos ensina, que é o que nos dá essa couraça de resistência. Então a ansiedade ela tem uma função do adversário de acabar com a nossa fé, acabar com a nossa paz, acabar com a nossa segurança emocional, para que afronte o evangelho, porque o evangelho é a confiança absoluta em Cristo. Ou seja, nenhum coração humano, presta atenção nisso, nenhum coração humano foi criado para ser um depósito de preocupações. Quando você começa a usar uma coisa que não foi criada para aquilo, e você começa a usar para outra coisa, vai dar problema. A caneta foi feita para escrever. Muitas mulheres usam a caneta para prender o cabelo. Não resolve totalmente, só dá um jeitinho, não fica esteticamente bom, quebrou o galho, mas não resolveu, ou seja, qualquer exemplo que você quiser dar, tudo que foi criado para uma coisa e é usada para outra, vai terminar mal. O nosso coração foi criado para esperar em Deus e não para ser um depósito de preocupações. Porque a tua preocupação não vai mudar uma vírgula do teu futuro. A tua preocupação não vai mudar nada no teu destino. Nenhuma mente foi projetada para ser um entulho de dúvidas. Você ter dúvida de uma coisa é uma questão. Você ser um entulho de dúvidas é outra coisa, outra questão. Então, como eu falei, a dúvida é o primeiro passo, primeiro degrau para a ansiedade, ou seja, toda pessoa ansiosa primeiro foi uma pessoa duvidosa. Toda pessoa ansiosa primeiro foi uma pessoa duvidosa. E aí, o que acontece? Que, por causa da ansiedade, eu já não consigo cumprir a vontade de Deus. Primeiro que as minhas preocupações calam a voz divina, eu não consigo mais escutar as direções. Minhas preocupações roubam minha paz. E como a gente lê na história de Salomão, ele só prosperou, inclusive financeiramente, porque teve paz em todas as suas fronteiras. Sem paz a gente não consegue empreender. Sem paz a gente não consegue pensar no próximo passo. Sem paz você nem dorme. Então a gente tem um inimigo declarado, porém disfarçado, que ninguém denuncia, que é a ansiedade. É você ficar excessivamente preocupado com o dia de amanhã, excessivamente preocupado com coisas que você não pode controlar. É tentar, a tua cabeça está em a coisa até boa, olha, caramba, daqui a um ano eu vou ser promovido, daqui a um ano vai abrir uma porta para mim de emprego, daqui a um ano vai estar melhor meu casamento. Até coisa boa, você bota a cabeça no futuro e abandona o presente. Só que esse futuro só chega se você não parar de plantar no presente. A ansiedade faz a sua mente estar o tempo todo no futuro, te cansando, roubando energia, diminuindo tua fé e paralisando o que você era para estar fazendo agora, no presente, ao vivo e a cores.
Uma das decisões mais complicadas que eu tomei na vida foi lutar contra a ansiedade. Você imagina, tocar um instituto de educação como o Instituto Destiny, do tamanho que é, espalhar o método Destiny e os princípios milenários pelo Brasil e pelo mundo, a quantidade de palestras corporativas que eu faço, fora isso, o meu compromisso voluntário de ser um pregador, de ser um expositor da palavra, de ensinar a Bíblia de uma forma fácil de entender para as pessoas, que é o trabalho voluntário que eu faço. Era para eu ser uma pessoa super ansiosa, porque eu podia estar preocupado com a minha imagem. O que vão achar de mim? O que vão falar de mim na internet? Porque, oh meu Deus, e se eu não falar bem na palestra de amanhã? Meu Deus, daqui a 1 ano é a viagem com fulano que vai abrir uma grande porta. Se eu fosse uma pessoa ansiosa, eu não conseguiria, primeiro, acreditar em Deus de verdade, eu não teria fé. Segundo, eu não conseguiria nem fazer o que eu estou fazendo, porque ela já teria me deteriorado emocionalmente, me esvaziado espiritualmente. E aí a Bíblia diz, eu quero ler com vocês, alguns versículos, você pode anotar as referências e ler com calma em casa. Mateus 6, a partir do versículo 25, diz assim, Jesus falando, não andeis ansiosos por vossa vida. É tua vida? É, Jesus, é meu futuro. Então não fica ansioso. Eu estou cuidando de tudo. Mas também, Filipenses 4, no versículo 6 e 7, a carta do apóstolo Paulo à igreja de Filipos, diz, não andeis ansiosos por coisa alguma. Tudo, porém, ele vai dar a solução. Tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as suas petições. O apóstolo Paulo então faz uma conexão aqui de ansiedade com aquilo que você está querendo. Porque eu não tenho o que eu quero, eu estou ansioso. É isso que o apóstolo Paulo está falando em Filipenses. Então ele fala assim, ó, não ande ansiosos, não andei ansiosos por coisa alguma. Antes, deixem conhecidas diante de Deus as suas petições. O que está te deixando ansioso? É porque eu estou num projeto da casa lá nova, não porque eu tenho tal coisa, porque eu quero ampliar minha empresa, não porque eu quero mudar de vida, não porque meu filho não volta para casa, não porque meu marido está com um comportamento estranho. O que está te deixando ansioso? Pega essa tua preocupação e coloca diante de Deus como um pedido. O apóstolo Paulo está dando a solução. Está ansioso? Estou. Qual o motivo? Identificou? Deus, é isso aqui, ó. Eu quero meu filho de volta para casa. Meu marido precisa mudar esse comportamento. Minha empresa não pode ficar do jeito que está. Eu estou aqui disponível. Eu estou aqui pronto para trabalhar. Me dá o caminho, me dá a solução. Coloca as pessoas certas no meu caminho para eu entender. Quando você começa a apresentar aquilo que estava te deixando ansioso diante de Deus, a Bíblia está dizendo que vai resolver. Mas tem mais um versículo. A primeira carta do apóstolo Pedro, 5, 7. Capítulo 5, versículo 7 diz, lançando sobre ele, sobre Jesus, toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. É engraçado que é a segunda vez que vai aparecer a palavra cuidado. Em Mateus 6, Jesus fala, não andeis ansiosos pela vossa vida, porque eu estou cuidando, e o apóstolo Pedro, discípulo direto de Cristo, o apóstolo de Jesus, diz que a gente tem que lançar a nossa ansiedade sobre ele porque ele está cuidando. Então presta atenção, ansiedade tem a ver com algo que você está querendo e não consegue, com excesso de preocupação com o futuro, mas também quando você não se sente cuidado, cuidada, protegido, protegida. Quer ver o exemplo? Uma criança. Qual foi o dia que uma criança, quem tem filho pequeno aqui, eu ainda tenho 2 pequenos, que na hora de dormir você vai lá dar um beijinho de boa noite e fala, pai, o que a gente vai comer amanhã? Pai, a conta de luz está paga até terça-feira? A criança tem essa preocupação? Hã? Não. Porque mais forte do que essa preocupação, mesmo que ela tenha acesso a uma informação, é que o pai vai resolver. A criança não dorme preocupada, é por isso que criança não tem insônia, né, a não ser que seja um problema clínico, porque ela não está preocupada com nada, porque ela sabe, amanhã eu vou acordar, meu pai vai resolver. Mas olha só como também a ansiedade rouba a nossa confiança. Eu estou na piscina,
funda, batendo aqui. Eu tenho 1,85 m. Aí falo para minha filhinha de 6 anos, 7 agora. Jasmin, se joga. Ela vai se jogar? Vai. É! Pum. Como é que ela se joga num lugar que não dá pé? Porque ela não se preocupa com a segurança, porque o pai está na piscina. Então, quando você começa a se preocupar com o próprio cuidado em relação a você, quando você começa a se preocupar se vai acontecer coisa daqui a 1 ano, 2 anos, 5 anos, quando você começa a tentar adiantar o futuro para o presente, quando você não apresenta seus pedidos diante de Deus, é claro, você vai precisar de muita terapia, muito remédio, muito ansiolítico e outras coisas mais. E vai ter várias áreas da tua vida completamente paralisadas. Ou seja, quem casou aqui, casou pela fé. Porque se você tivesse dúvida, você não teria fé para casar. Ontem nós escutamos o testemunho do doutor que falou, olha, eu falei, qual foi o maior benefício de vocês terem aceitado Cristo? Ele falou, 2, naturalmente falando, além da salvação eterna, que é a melhor, do perdão de pecados, que é insubstituível, só Jesus faz isso pela gente, é que em 20 anos de terapia eu não ia conseguir quebrar todas as crenças limitantes que eu tinha contra casamento, e em pouco tempo de convertido eu entendi que eu tinha que casar e achei a mulher da minha vida e casei. Porque quando você realmente acredita em Cristo, não tem dúvida sobre o próximo passo, não tem dúvida sobre as decisões, você não duvida nem do que está comendo ou da festa que está indo, quanto mais do futuro que Deus está preparando para você. Então, eu sei que muita gente acha que fé é ir à igreja. É muito apequenada essa visão. É uma parte. É uma materialização da fé, mas não é a fé. Fé é você deixar a Bíblia aberta no Salmos 91, dar uma lida de vez em quando. Não, uma partezinha não é fé, não. Fé é mais do que acreditar naquilo que não existe ainda. Todo empresário que foi na junta comercial e abriu um CNPJ, deu um passo de fé. Porque aquele projeto ainda não era verdade, ainda assim ele pagou para abrir um documento dizendo, vai acontecer. Só que essa fé que um empresário ou uma empresária tem para abrir o CNPJ sem que o negócio seja realidade ainda, é a fé que a gente tem que usar para tudo na vida. Eu tenho 4 filhos, sabe qual é a minha preocupação com o futuro deles? Nenhuma. Eu estou fazendo a minha parte. Ensino a palavra para eles diariamente, oro por eles, profetizo, dou uma boa educação, incentivo a leitura, trato a mãe deles como uma princesa e eles veem isso. A minha parte eu faço. Preocupado com o futuro está na mão de Deus, não está no meu. Para que eu vou perder um segundo da minha vida pensando nisso? Eu vou ficar fazendo planos, não, eu quero que a Júlia seja doutora, que o José seja engenheiro. Chega na hora de decidir quem escolhe são eles. Para que eu vou ficar gastando minha energia, minha paz? Se eu tenho um presente para administrar, o meu presente, eu tenho que administrar problemas, situações, eu tenho que plantar para colher no futuro, eu tenho que lidar com pessoas, eu tenho que dar aula, eu tenho que cumprir meu propósito, minha missão na Terra. Minha cabeça não pode estar no futuro. Preocupada no sentido de estar no futuro, no sentido de preocupação, não de visão. Divisão sim, preocupação não. Chega uma hora que... Já viu aquela expressão que o brasileiro fala muito? Seja o que Deus quiser? Só que ele fala isso quando está jogando a toalha, né? Seja o que Deus quiser. Essa devia ser a nossa atitude diária. Mas não jogando a toalha. Mesmo quando está por cima. Seja o que Deus quiser. Eu estou pronto porque Deus escolheu para mim. Porque Ele colocar na minha frente. Para quem Ele me apresentar. Não, mas tem um problema muito sério para resolver lá na empresa segunda-feira. Basta cada dia o seu mal. O amanhã vai cuidar do amanhã. Mas, gente, a Bíblia nos encheu de informação para a gente aumentar nossa fé e zerar a ansiedade, e a gente ainda insiste em alimentar a ansiedade e minguar a nossa fé.
Mas só lembre-se que sem fé é impossível agradar a Deus, quanto mais conquistar alguma coisa. Sem fé, você não tem acesso nem à salvação, quanto mais a algo meio sobrenatural aqui na terra que você precise. A fé, ela funciona quando você consegue ver o futuro. Presta atenção nisso. Ontem eu expliquei para vocês sobre visão. O empreendedor, expliquei isso ontem, ele não caminha pelo que ele está vendo, ele caminha pelo que ele já viu. Por isso que a Bíblia diz que o justo viverá pela fé, ele não vai caminhar por vista. Ele não vai caminhar pelo que ele está vendo agora, o que a vista alcança. Ele vai caminhar por aquilo que a mente já enxergou lá na frente. E você só consegue caminhar, presta atenção nisso, você só consegue caminhar por aquilo que você já enxergou lá na frente se tiver fé. Para ter fé não pode ter dúvida. E se você deixar a dúvida se instalar, e pior, fizer da tua mente um entulho de dúvidas, a ansiedade vai dominar as tuas emoções e vai paralisar os teus projetos, inclusive fisicamente. Pode psicossomatizar e te trazer problemas sérios. Ou seja, uma guerra que a gente tem, mas não denuncia, é a guerra contra a ansiedade, contra o excesso de preocupação. Quantos estão escutando a gente agora? Você que está aqui, você que está na internet, e está preocupadíssimo, o cabelo está caindo, está roendo a unha, com coisas que nem sequer vão acontecer. Mas o inimigo conseguiu primeiro plantar dúvida, e toda pessoa duvidosa vai virar uma pessoa ansiosa, e a ansiedade agora tomou. Sabe o que você está fazendo? Pisando na palavra de Deus e falando: Deus não cuida de mim, Jesus não existe, minha oração não funciona, tudo que a Bíblia fala não acontece. Porque se a Bíblia diz que se você apresentar suas petições diante de Deus, Ele vai resolver. Se a Bíblia diz que a oração do justo pode muitos em seus efeitos. Se a Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou no coração do ser humano o que Deus tem preparado para aquele que o ama. Se a Bíblia diz que aquele que confia nele serão como os montes de Sião que não vão se abalar. Se a Bíblia tem tantas promessas, como você ainda está se preocupando com alguma coisa? Ah, você não acredita então no que está escrito. Ah, não, Deus para você é só um elemento cultural, não é a verdade da tua vida. A morte e a ressurreição de Cristo para você não foi suficiente. Porque eu não lembro de ter deixado de fazer qualquer coisa na minha vida por falta de fé. Eu já recebi ordens bem difíceis de Deus. E geralmente quando Deus te pede algo, é algo que você humanamente não consegue fazer, vai precisar de muita fé. Acreditar sem duvidar, enxergar o que só na tua mente existe, no natural não. O lugar que a gente está aqui, a casa de destino, estava na minha cabeça anos atrás. Agora ela existe de verdade. Porque eu nunca duvidei que seria possível. Porque eu nunca perdi uma noite de sono. A obra aqui rolando solta, boleto gigante para pagar no outro dia, eu dormi igual um bebê. Porque eu falava, basta cada dia o seu mal. Às vezes minha esposa fala assim, Thiago, sabe quanto tem que pagar amanhã lá na obra? Eu falei, não sei. Amanhã, é para amanhã o boleto? É para amanhã. Amanhã a gente vê. Vai resolver alguma coisa, ou meia-noite, falar, meu Deus, quanto é o boleto? Vai resolver? Não, vai tirar meu sono. Amanhã a gente vê. Em 1 ano e meio, toda a obra foi feita com tudo pago. Porque a fé faz não só você conquistar, pega essa, faz você conquistar sem sofrer, sem perder noites de sono. Tudo que vem de Deus traz paz. Seja a paz de Cristo, o juiz do teu coração, o árbitro do teu coração. Eu estou impressionado como a gente pode ter uma geração que cada vez se torna mais cristã. Os dados, as estatísticas do nosso país mostram que cada vez mais pessoas estão se convertendo ao evangelho, seja em que denominação for, mas ao mesmo tempo, o nível de ansiedade está crescendo. O que está acontecendo? A gente é
É crente de carteirinha de igreja? É crente de bio de Instagram? Filha de Deus, filho de Deus? Porque na prática, o crente não anda ansioso. Na prática, uma mulher de Deus não perde noites de sono. Ela entrega as coisas na mão de Deus. O homem entrega as coisas na mão de Deus. Porque ele vai fazer o que ele quer, do jeito que ele quer. Deus é soberano e a gente não consegue nem saber o que vai acontecer, quanto mais mudar o que vai acontecer. Esteja preparado para estar na mão de Deus. E como a gente diz, seja o que Deus quiser. Porque preocupado eu não fico. Perder noites de sono eu não perco. Há um tempo atrás, uma pessoa chegou para mim e falou assim: Tiago, se prepara, porque um jornal está armando contra você, e os caras vão fazer uma notícia para te caluniar, e para não sei o quê, e pá, pá. Falei, tá bom. Ele, você não está preocupado, não? Falei, já saiu a notícia? Ele, não. Falei, então também não estou ainda. Deixa sair a notícia. Então como é que o inimigo faz? E a notícia nunca saiu. O inimigo vai lá na tua cabeça, manda o enviado do inferno, fofoqueiro, diabinho, para te trazer uma informação que nem é verdade às vezes. Para falar, sabia que vão fazer tal coisa contra você? Eu falei, meu Deus, liga para o advogado, liga para todo mundo, liga para não sei o quê. Rouba 2, 3 semanas da tua paz, você nem dorme, você fica com úlcera, meu Deus, cabelo caindo, e não sei o quê. E o negócio nem acontece. Ele falou, você não está preocupado não? Eu falei, preocupado com algo que nem saiu? Espera sair para te ler a reportagem. Não, mas e a sua reputação? Eu falei, rapaz, minha reputação não vale nada perto do nome de Deus, não. A Bíblia diz que por amor do meu nome, Deus está falando em primeira pessoa, por amor do meu nome, eu perdoo teus pecados e te livro do mal. Então, se Deus quiser defender o nome que eu carrego, que é o nome dele, ele que me defenda. Eu não me acho tão importante a ponto de perder uma noite de sono por causa da minha reputação. Não que a reputação não seja importante, é que o nome de Deus vale muito mais do que a minha reputação. Então, de toda injustiça, ele vai te defender. Quando você cair numa piscina que não dá pé, ele está lá dentro já para te segurar. Quando você for dormir, não fica pensando no dia de amanhã, porque ele já está no futuro cuidando de cada detalhe para você. Você parar para pensar, nunca te faltou nada, você se preocupou à toa. A maioria das coisas que você sonhou na infância e na adolescência está vivendo 10 vezes melhor do que sonhou. Olha como ele sempre cuidou. E agora, depois de velho, a gente vai ficar duvidando ainda? A gente ainda vai ficar alimentando dúvidas que geram ansiedade? Não, não. A solução é viver pela fé. Vocês que estão aqui presencialmente são empresários. Aprendam tudo que possa do mundo empresarial. Gestão, contratação das pessoas certas, escala, produto e serviço que sirvam as pessoas e facilitem a vida delas. Aprenda tudo de negócio, mas saiba que os teus avanços serão pela fé, não necessariamente pela tua capacidade pessoal. E eu encerro com esse testemunho. Esses dias veio uma pessoa visitar aqui, a Casa Destino, conheceu toda a estrutura, o auditório, quase 2.000 pessoas, centrais de estúdios, escritório. E a última vez que a pessoa tinha me visitado foi 1 ano e meio, quase 2 anos atrás, quando eu tinha um escritóriozinho pequenininho. E ele falou assim: Tiago, deixa eu só entender a matemática aqui. Como é que você sai de um escritório pequenininho para uma construção gigante dessa? Eu falei, eu tinha uma orientação divina. Aí ele falou assim, mas como você sabia que ia encher? Porque de um escritóriozinho pequeno, encher mais de 5.000 metros quadrados de construção é outra coisa. Eu falei, não, isso eu não sabia não. Ele falou, ainda fez? Eu falei, eu sou obediente. Eu tenho fé no Deus que dá o comando. E desde então, todo evento que a gente faz aqui está cheio, tudo que a gente faz aqui funciona. Porque não é minha capacidade, é a minha fé.
A fé vai remover montanhas que estão na sua frente, impedindo você de caminhar. A fé vai recuperar coisas que você já perdeu. Eu quero declarar isso sobre a sua vida. Pela fé, coisas que já saiu da tua mão podem voltar. Pela fé, coisas que estão quebradas podem ser restauradas. Ontem eu recebi 2 testemunhos de gente que está sentada aqui falando, eu vim para cá já separada, e estou restaurando hoje. Isso é a fé que faz. Não é uma consultoria empresarial. Não é o nosso programa de acompanhamento Destiny Mind. É a fé que faz isso. É claro que aqui a gente precisa aprender um monte de coisa sobre a vida. Comportamento, gestão, inteligência financeira. Como é que a gente vai ser empresário sem entender de inteligência financeira? Mas acima de tudo, princípios que dão certo há milênios. E a fé precisa ser a base de toda a teoria, de todo outro conhecimento que a gente vai agregar em nossas vidas. E pela fé, você será surpreendida pela boa mão do Senhor. No teu relacionamento, no teu trabalho, na tua vida profissional, você vai ser uma pessoa que vai alimentar muitas famílias, você será uma pessoa que fará diferença nessa geração, tua missão será cumprida pela fé, você vai cumprir a missão que Deus lhe confiou nessa terra, pela fé você vai mais longe do que está imaginando para que o nome de Cristo seja glorificado, pela fé aquilo que já foi perdido vai voltar restituído 2 vezes mais como Jó, pela fé o impossível para você hoje vai ser palpável, vai estar na tua mão amanhã. Pela fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Eu termino com uma oração pedindo para que Deus retire do nosso coração toda ansiedade, toda insegurança, toda preocupação, toda incerteza, toda dúvida e aumente a nossa fé. Aumente a nossa fé. Pai, nosso coração agora se fecha, se blinda contra a ansiedade, contra as preocupações da vida, contra o engano das riquezas, contra, Senhor, as incertezas, dúvidas e tudo aquilo que rouba 1 centímetro da nossa fé. A nossa fé não vai parar de crescer. E nós vamos usá-la em tudo que fizermos. Aumenta-nos a fé. Precisamos de Ti. E Deus me lembra um versículo. Jesus vai falar para Pedro, já próximo à sua morte. Pedro, o diabo me pediu para te cirandar como trigo. Aí sabe o que Jesus falou para ele? Não falou, deixa comigo que eu vou te livrar. Jesus fala assim, mas eu roguei ao Pai que a tua fé não desfaleça. Jesus aqui dá um trunfo muito importante de ouro. Ele fala assim, se você tiver uma fé que não desfalece, o diabo pode querer fazer o que quiser contigo, só não vai conseguir nunca. O diabo foi negociar com Jesus a vida de Pedro, falou, eu quero levar Pedro. Aí Jesus falou assim, eu vou orar por ele, para que a fé dele não desfaleça. Quer dizer que o que a gente precisa para se proteger, nós já temos. Fé. A gente só precisa usar agora. E não desfalecer no meio das tribulações. Que Deus te abençoe, prospere tudo que você fizer, em nome de Jesus. Paz e prosperidade. Feliz e abençoado são vocês que não viram, mas creram. É a experiência que faz você largar o que você acha importante para tocar por algo muito melhor. Quem já se entregou de forma profunda ao Senhor? Quem já sobreviveu a momentos muito difíceis somente baseado na misericórdia do Senhor, já não quer trocar isso por mais nada. O problema com Saul é que Saul queria a posição, Davi queria a presença. Senhor, eu prefiro ter sua presença. A cada um deu uma medida de fé. A cada um ele deu uma medida de fé.
Voy a despejar este enigma. Eu vou despejar esse enigma. Y vas a salir por esa puerta. E você sairá dessa porta. Creyendo que nada te es imposible. Crendo que nada é impossível a você. Llegó el tiempo de você vivir lo que está escrito en la palabra del Señor. ¿Quién va a vivir milagre? Grita. ¿Quién va a vivir lo sobrenatural? Salta, pula. Se prepare, porque a primeira coisa que Deus vai te dar para você ter uma vida extraordinária é o dom de discernimento. Quero declarar que você e toda a tua família estarão na conferência 2026, uma nova